O Flamengo parte de forma quase que desesperada no mercado em busca de jogadores depois de duas graves lesões no domingo no empate 1-1 com o Palmeiras. Lateral Vinha, com lesão no joelho, que deverá deixá-lo fora de campo por meses, ainda não se sabe por quanto tempo, e também sem prazo até aqui determinado para seu retorno Everton Cebolinha, com uma grave lesão no tendão de Aquiles, também vai ficar muito tempo fora. Os jogadores terão que enfrentar cirurgias. Portanto, dois desfalques importantes: um titular absoluto, Everton Cebolinha, e um reserva imediato, mas que é muito solicitado e seria ainda mais em meio a essa maratona de jogos, com o time participando de três competições. O Flamengo, que buscava um meio-campista, ainda pode ter outras baixas, porque dois dos seus jogadores titulares da equipe, ou quase isso, tem propostas excelentes do futebol europeu. E não vendê-los, olha, será difícil. Vamos falar sobre tudo isso, sobre quem o Flamengo já sondou e sobre a situação vivida por um atleta que interessa ao time carioca e que é um tanto quanto polêmico até. Tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio do mercado Bitcoin. Você já ouviu falar no Bitcoin? Conhecido como ouro digital, foi o ativo que teve a maior rentabilidade desde 2013. Quem investiu R$ 10 daquele ano, hoje tem mais de R$ 100 mil, segundo o mercado Bitcoin. Um rendimento acima de 450 mil por cento. O Bitcoin é o ativo mais valorizado de 2024. Se você decidir investir nessa criptomoeda, entre em contato com o mercado Bitcoin, a primeira e maior plataforma de criptoativos do Brasil com 11 anos de história. O mercado Bitcoin, que patrocina esse vídeo, tem mais de 4 milhões de clientes e oferece mais de 220 opções de criptoativos, entre eles o Fan Token do Flamengo. Se você abrir uma conta no mercado Bitcoin, pode negociar qualquer ativo digital a partir de R$ 100 para ganhar R$ 10 em Bitcoin. Acesse o link na descrição do vídeo ou o QR Code que está aí na sua tela para baixar o aplicativo. E se você quiser saber mais a respeito de Bitcoin, acesse os outros links que também estão na descrição desse vídeo. Pois é, galera, o Flamengo precisa contratar jogadores, todo mundo sabe disso. Bem tentando a contratação de jogadores para o meio-campo, até agora não conseguiu, insistiu no Claudinho, o Claudinho até agora não veio, porque o Zenit não quer liberar o jogador. E aí o Flamengo partiu em busca do Alcaraz. O Alcaraz, como já expliquei em um vídeo anterior, que você pode inclusive acessar clicando aqui em cima, é um jogador de 21 anos revelado pelo Racing, contratado pelo Southampton da Inglaterra no mês de janeiro do ano passado, janeiro de 2023. Teve uma boa participação inicial, não conseguiu evitar a queda do time, o time vinha mal no campeonato, mas ele se destacou, ele causou boa impressão. É um bom jogador, é um meio-campista que pode jogar de segundo volante, até um pouquinho mais atrás, e que também tem boa chegada na área. E no meio o time foi rebaixado, né? Na temporada 23-24 jogou a Championship, que é a segunda divisão inglesa, e no meio da temporada, o Alcaraz jogando, titular, muitas vezes e tal, meio que forçou a saída dele para a Juventus, da Itália, para a qual ele foi emprestado. O técnico do time inglês, Russell Martin, evidentemente não gostou muito, porque perdeu um jogador numa caminhada para tentar voltar à Premier League. Alcaraz se transferiu para o futebol da Itália, ficou até o final, não foi mal, mas a Juventus não se dispôs a gastar mais de 40 milhões de euros, que era o valor estipulado para a rescisão contratual e para uma transferência definitiva para o norte da Itália. E com isso, ele voltou ao Southampton. Resultado, voltou, mas o técnico, evidentemente, bem, voltou agora, mas você não nos acompanhou aqui na caminhada que nos devolveu a Premier League. O Southampton conseguiu o acesso no playoff. Então ele voltou meio queimado, não está com muito prestígio com o Russell Martin, que é o técnico do time do sul da Inglaterra. Então é um jogador que está ali meio no limbo. Ainda assim, o que aconteceu? Na semana passada, né, houve um jogo, na quarta-feira, um amistoso pré-temporada, no estádio St. Mary, estádio do Southampton, contra a Lazio. A Lazio, um time, segundo a imprensa italiana, né, e também a imprensa inglesa. Eu conversei, inclusive, com um colega da imprensa inglesa, do site The Athletic, que cobre o Southampton, para entender melhor a situação dele. Ele me confirmou que houve realmente há um interesse da Lazio na contratação do jogador argentino. Só que houve um amistoso na semana passada, justamente contra a Lazio, lá em Southampton, no estádio St. Mary, que é a casa do time. Bem, houve uma confusão, o Alcaraz partiu para a briga com o adversário, uma xariva ali danada. Dá uma conferida no pedacinho aí.
Pois é, o resultado é que o Alcaraz foi expulso, é, enfim, se meteu nessa confusão. Ele é um cara de temperamento forte. Já nos tempos de Racing, houve uma situação meio de conflito dele com a torcida do Boca, na disputa ali de um título de uma taça, uma espécie de uma Supercopa, né, que eles disputaram é, um pouco antes da saída dele do futebol da Argentina, né, já no final de 2022, né, e ele tirou a camisa, comemorou perto da torcida do Boca, a torcida ficou pé da vida. É um desses jogos raros da Argentina com duas torcidas. Quiere ganar Racing sobre el final, el centro de Piovi, gol, gol, Alcaraz, gol de Racing, gol de Carlitos, gol de Alcaraz. Cuando estábamos haciendo la lista de los penales, el gol de Alcaraz dice que Racing tiene 2, Boca tiene 1 a 2 minutos del final. Había sido Alcaraz, lo van a echar a Alcaraz. Sí. Mirá, se enojó, claro, lo festejó frente a la gente de Boca. Por eso la reacción de Oscar Romero. Figal lo agarra de la oreja. Esto puede terminar en un escándalo. Esto puede terminar en un escándalo de Alcaraz, que se arrodilló ante la gente de Boca. Lo van a echar porque ya estaba amonestado y hasta por festejo desmedido podrían hacerlo, porque miren cómo hace reaccionar a la gente de Boca. Lo que uno pide es que no haya sobreactuación por parte de los jugadores de Boca. É certo, pode haver indignação totalmente. Mas ele não está numa situação muito estável no futebol inglês. Então é uma possibilidade, sim. O Flamengo tem, inclusive, agentes que estão trabalhando na tentativa de contratá-lo. E uma informação interessante que eu apurei nessa segunda-feira é a terceira vez que o Flamengo tenta conversar com o Southampton sobre esse jogador. Com o rebaixamento, lógico, você pode pensar, o Flamengo tentou até trazê-lo quando estava na Argentina, mas não investiu para valer, não conseguiu trazer, ele foi para o futebol inglês. E com o rebaixamento, esses jogadores passam a ser mais alvos mais factíveis. E o Flamengo tentou duas vezes, essa é a terceira. Pela primeira vez, o Southampton aceitou conversar. Essa informação é importante. Então, pode dar jogo ali, mas é caro. O Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, a mesma proposta que fizeram ao Zenit pelo Claudinho. Então, pode dar jogo, mas ainda é uma negociação complexa, depende do jogador querer voltar ao Brasil. Pode ser interessante para ele, porque ele é muito novo, ficaria a 2 horas e meia de voo de Buenos Aires, vai ganhar no Flamengo certamente um salário padrão europeu, mais ou menos parecido com o que ele ganha, não deve ser tão diferente assim. E ele é muito novo, ele pode jogar aqui 1, 2 anos e voltar, como o Gerson, voltou jovem também do futebol italiano, jogou bem no Flamengo e acabou retornando para jogar no futebol francês. E voltou de novo ao Brasil para jogar no Flamengo depois. Então, é uma possibilidade, mas é difícil essa contratação. E é interessante observar, é um jogador, o Alcaraz é sangue quente, tá? Pro bem e pro mal isso aí, né? Essa briga aí, a coisa ficou complicada, ele acabou sendo expulso no amistoso. Mas vejamos aí o que vai rolar. Mas muito mais urgente do que contratar um meio-campo agora é trazer laterais. E o Flamengo tentou o Arthur. O Arthur é um jogador também de 21 anos, que jogou na base do Flamengo, emprestado pelo América Mineiro. E ao final do empréstimo, o Flamengo não exerceu o direito de aquisição definitiva dos seus direitos federativos de compra, porque optou pelo Wesley. E aí esse jogador, em fevereiro, março do ano passado, ele foi vendido ao Bayer Leverkusen por 7 milhões de euros. O Leverkusen, treinado pelo Xabi Alonso, ganhou o campeonato alemão com sobras, fez uma grande temporada, foi vice-campeão da Europa League, perdeu a final para a Atalanta, que tenta levar justamente o Wesley agora, fez uma excepcional proposta. E o Flamengo sondou a possibilidade de contar com o Arthur, mas foi rechaçada essa possibilidade, ele sofreu uma lesão, ficou parado um bom tempo e o jogador vai continuar por lá. O Xabi Alonso, que é o técnico, gosta muito dele, é um jogador que é jovem, joga na lateral direita, pode jogar na esquerda, mas para ele não é interessante, foi informação que o Flamengo recebeu de representantes do atleta, digamos assim, então não vai ser possível. Eu estou contando essa história para vocês entenderem o grau de dificuldade que vai ser trazer jogadores desse nível a essa altura. Porque se o Alcaraz é possível, porque ele não está numa situação estável na Inglaterra, o Arthur está numa situação estável. Ele ficou fora por lesão. O técnico gosta dele. E pode ser interessante investir numa boa relação com um técnico como o Xabi Alonso, que hoje está no Bayer Leverkusen, amanhã
pode estar num outro clube. Jogou muito tempo no Real Madrid, é o técnico sensação, revelação do futebol europeu. Se amanhã ele estiver no Real Madrid, né? É bom ter bom relacionamento com um técnico assim, que se ele gostar do seu futebol, ele pode te levar para um clube desse tamanho, né? O Leverkusen é um clube que foi campeão, mas não é um dos maiores da Alemanha, é um clube médio ali, digamos assim, mas no momento muito bom. Então, esse jogador não vem. Então, é difícil contratar jogadores desse nível. O Flamengo terá que olhar para o mercado sul-americano, para jogadores, de repente, que não são desse nível, assim, tipo Vinha, titular da seleção do Uruguai, mas que sejam especialistas da posição. Porque a venda do Wesley vai ser difícil evitar. A proposta é muito boa, a proposta da Atalanta, de Bérgamo, campeã da Europa League. Então, se vender o Wesley, fica só com o Varela, tem que trazer um lateral. E já tem que trazer um outro para a esquerda, porque o Vinha ficará meses fora, só tem Ayrton Lucas. Então o Flamengo precisa, na verdade, de dois laterais. Jogadores especialistas da posição, mesmo que não sejam jogadores de um nível tão dos sonhos da torcida. Não dá para ficar pensando, como toda hora falam na rede social, traz o Montiel. Cara, uma negociação complexa, cara. Processo de convencimento do atleta para se transferir da Europa para voltar à América do Sul, retornar para o futebol sul-americano. Não é fácil, não é fácil. Então, vai ter que ser uma correria e muito inteligente, com muita visão de mercado, mas os dirigentes se reuniram, inclusive, nessa segunda-feira, no clube para discutir opções. Claro que estão aí se mexendo, mas não será fácil. Vai ter que trabalhar bem e correndo contra o tempo, porque já estamos nos aproximando da metade do mês de agosto e o Flamengo tem até o final do mês aí para contratar jogadores lá fora, até o comecinho de setembro, para escrever atletas. Já não escreve nessa fase da Libertadores, mas pode escrever para as outras competições e até para a Libertadores, se passar pelo Bolívar, pode inscrever mais gente na próxima fase da competição de mata-mata do futebol sul-americano. Então, é um cenário até preocupante, em que o Flamengo tem que correr muito atrás, se movimentar muito para encontrar os nomes que possam preencher essas lacunas do elenco. E um ponto que eu acho que é muito importante nesse contexto é a necessidade também, gente, de fazer escolhas, estabelecer prioridades, mais do que nunca. Se tentar abraçar o mundo com as pernas, pode não ganhar campeonato nenhum. O que eu acho que seria mais razoável. Próximas 2 quintas-feiras tem confronto com o Bolívar. Se passar pelo time boliviano, estabelece a prioridade Libertadores e Brasileiro. E Copa do Brasil, você escala o time possível. O time possível. Imaginemos aqui um time reserva do Flamengo hoje. O Matheus Cunha, que já é o goleiro da Copa do Brasil. Um lateral que o Flamengo traga, né? Um lateral direito que o Flamengo traga que não seja um titular, mas que possa compor. O titular possa ser o Varela, estou aqui imaginando. O Léo Ortiz vai virar titular se o Fabrício Bruno for vendido para o Rennes, da França, que é uma proposta excelente também, né? Mas o Flamengo tem ainda o Cleiton, que o Tite chama de Bahia, que pode formar uma zaga ali com o Davi Luiz, enfim, o Flamengo teria, mesmo vendendo o Fabrício, o Flamengo ainda teria o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Davi Luiz, o Cleiton e os outros garotos da base. Então dá para montar uma dupla de zaga ali com o Davi e um garoto, por exemplo, como o Cleiton, um mais experiente, um jovem. Tem que arrumar o lateral esquerdo, aí é a importância de contratar 2 jogadores para a posição, ou então vai ter que subir alguém da base. Pode ter um meio-campo com o Alan, com o Vitor Hugo, com o Matheus Gonçalves, com o Igor Jesus, com o Everton Cardoso. Esses garotos vão ter que preencher essa lacuna, né? Montar um meio-campo jovem, o Lohan, e um ataque com o Gabigol e Bruno Henrique, digamos, Carlinhos. Então, é possível. O meio-campo seria o setor mais, digamos assim, inexperiente de uma situação como essa. Com mais jogadores jovens, possivelmente. Mas põe esse time em campo, seja lá qual for o adversário, e vê o que acontece. De repente, bem treinado, o time pode até conseguir um bom desempenho e avançar no mata-mata da Copa do Brasil. Não se sabe. Mas preservando os jogadores mais importantes, os titulares absolutos, aqueles que mais entram no time, para jogar as competições mais relevantes. Tentar as 3 vai ser muito complicado, ainda mais com esses problemas que o Flamengo tem hoje. O elenco é bom, mas não existe um elenco forte, grande, numeroso bastante para 3 competições. E aí tem uma questão também que muita gente fala, só tem 2 laterais direitos, 2 esquerdos. Gente, não dá para trabalhar no futebol racional com 3 jogadores por posição. Não funciona, porque você, estando fora de outras competições, com menos jogos, isso pode sempre acontecer. Como é que você faz? E como é que você mantém um elenco? Como é que você mantém a motivação? Então, assim, o certo é você estabelecer prioridades, que vão variar de acordo com o perfil do elenco, do time e suas possibilidades. É muito natural que, por exemplo, o Bahia está na Copa do Brasil e está no Brasileiro, está distante dos líderes. O Bahia priorizar a Copa do Brasil faz sentido. O São Paulo priorizou ano passado, fez sentido. Mas se o Flamengo, que está ainda ali no bolo dos líderes do campeonato, muito perto da liderança, não priorizar o brasileiro seria um absurdo.
E a Libertadores não se discute, evidentemente, é o certame mais importante do continente, há de ser priorizada sempre. Então, esse é o momento do Flamengo, do mercado, tendo que se movimentar. Evidentemente, não vou aqui ficar trazendo nomes, porque ainda é muito cedo, não temos esses nomes, mas o Alcaraz segue dos planos, tem gente trabalhando aí, agentes, eu digo, do mercado, pelo Flamengo, tentando viabilizar o negócio. Como eu disse, é a terceira vez que o Flamengo tenta conversar com o Southampton. Pela primeira vez, o clube inglês aceitou ouvir proposta, dialogar, o que é um sinal positivo, pelo menos no primeiro momento, e a tentativa frustrada do Arthur, o que mostra que o Flamengo, quando olha para o mercado, olha sempre para jogadores que estão na Europa hoje, tem que olhar para o mercado sul-americano, tem que olhar até para o mercado nacional. Se forem capazes de encontrar um bom lateral na Série B, que seja um lateral que saia da Série B, mas que seja um jogador cumpridor, que consiga preencher uma lacuna. Essa é a questão. Essa é a questão. Se pensar só em jogadores caros, difíceis, são negociações complexas e aí vai ser mais difícil ainda. O que não dá para ficar sem jogadores especialistas nas laterais, especialmente se for vendido o Wesley e ainda com a possibilidade de vender o Fabrício Bruno. Negociações que dariam ao Flamengo ainda mais caixa para, quem sabe, trazer outros atletas de bom nível em algum momento, nessa janela, numa próxima, enfim, aí é uma outra história. Esse vídeo tem o patrocínio do Mercado Bitcoin. Entre em contato por intermédio do link na descrição do vídeo ou QR Code que está na tela, se você tem interesse em investir nessa criptomoeda, ok? Então, não esqueça, Mercado Bitcoin é o novo patrocinador aqui do youtube.com.br Mauro César e apoia o nosso jornalismo. Nós teremos live nessa quinta-feira, depois do jogo entre Flamengo e Bolívar. A partida vai começar às 21h30 no Maracanã. Então, lá pelas 11h30, 11h35, acabou o jogo. Pouco antes da meia-noite estaremos chegando aqui para mais um papo sobre esse jogo da Copa Libertadores da América. Também quero destacar aqui o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live você pode ganhar uma camisa oficial ao final do Na Área, que é a live, o programa que fazemos no canal S1 Live no YouTube toda segunda e quinta. Ao final do programa da segunda tem esse sorteio de camisa oficial para os integrantes do Clube de Vantagens. Então acesse o link na descrição do vídeo, participe e faça a sua inscrição no canal S1 Live. Também destaco os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros, para o curso online de jornalismo esportivo, para o meu blog do All Sport e para o nosso parceiro das camisetas e canecas, o Use 360. Utilize o cupom Mauro para obter desconto na compra e atendendo aí, preenchendo os requisitos que estão nessa tela, no destaque dessa tela, você não paga frete. É uma oportunidade de você adquirir produtos bem legais. Confira o site Use 360. Você vai gostar. Saudações.